Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. E eu pediria a você que se inscrevesse no canal, que deixasse o like nesse vídeo, mas que, sobretudo, se engajasse nesse vídeo deixando o teu comentário. O meu propósito, e eu sempre digo isso a vocês, é transformar as lives e vídeos nesse canal, ainda que seja um monólogo, aparentemente, mas em debate. Para isso eu preciso da tua contribuição. Para isso eu preciso que você escreva aí a sua opinião sobre o que eu estou dizendo. Mesmo você, companheiro anti-rubro-negro, que tenha vindo para me encarnar, não tem problema, deixa aí a sua encarnação, porque a sua encarnação também é muito bem-vinda. Afinal de contas, essa é a expressão mais raiz do futebol. Aquele torcedor que encarna, mas que respeita o pavilhão adversário e que respeita também uma opinião contraditória, clubística, preferencial, diferente da sua. Deixa aí o seu comentário. Ontem à noite, nós protagonizamos um outro vexame nesse ano de 2023. Fomos eliminados das oitavas de final da Copa Libertadores, cuja final, mais uma vez, é aqui no Rio de Janeiro, e o Flamengo assim perde a oportunidade de conquistar a principal competição do continente dentro de casa, ou seja, na sua cidade, diante da sua torcida. Algo realmente, eu diria, indecifrável. Algo realmente não definido. Você não vai encontrar no vocábulo algo que consiga expressar melhor aquilo que aconteceu ontem. O que significa realmente uma derrota como aquela. Porque não é só uma eliminação desportiva. Não é só a tristeza do torcedor, tem consequências financeiras, consequências institucionais, tem desesperança também envolvida em tudo isso, porque mais uma vez o Flamengo entrega gratuitamente, o Flamengo, na verdade, entristece o seu torcedor e alegra o anti-rubro-negro com ações que eu diria para vocês são ridículas sob o ponto de vista da sua complexidade. São ações realmente que me fazem crer, inclusive, que a diretoria do Flamengo não torça para o Flamengo. Realmente é ininteligível a forma como eles, no futebol, conseguem gerir o nosso time. Principalmente quando eles escolhem, meus amigos, um mentecapto. Quando eles escolhem um nécio, isso mesmo, um nécio para poder comandar o time do Flamengo. Um cara que perdeu em todos os lugares por onde passou. Um cara que é malquista por torcedores, dirigentes, jogadores, em todos os clubes que dirigiu. Um cara que o nosso presidente diz que tem o rosto do Flamengo. Porque se você aí, companheiro, acha que o Sampaoli tem o seu rosto, se você acha que ele pode te representar, se você acha que aquilo que aconteceu ontem dentro do campo, que a postura dele de ser expulso junto com o seu auxiliar e assistir o restante do jogo, deixando o Flamengo sem comando lá da cabine de imprensa ou da cabine reservada aos diretivos do Flamengo, se você acha que aquilo ali aconteceu e que é normal, que aquilo ali é próprio do futebol, se você acha que as entrevistas que esse cara dá, se você acha que o comportamento dele, vaidoso, sem conversar com os jogadores, sem conversar com dirigentes, tendo que marcar hora, inclusive com os jogadores, se, na verdade, a conversa depurada entre o jogador e o seu auxiliar lhe fizer concluir, ou seja, ao auxiliar, que seja merecedora de uma audiência com o grandioso perdedor Sampaoli. Um treinador que traz para cá 2 agressores. Um treinador que traz para cá um preparador físico que era um dos líderes do elenco, que consegue dar um soco na boca de um jogador. Um treinador, meus amigos, que não escalou o artilheiro do time do ano. Você pode gostar ou não gostar, não é o caso de discutir agora se o Pedro deveria ter aquecido ou não, porque deveria. Não é o caso de você agora, companheiro, presta atenção no que eu vou te dizer, julgar se o Pedro deveria ter ido ao treino ou não, e deveria, mesmo com um soco na boca, mas talvez seja o caso de você julgar o que aconteceu com o Internacional essa semana.
O Ener Valencia, o equatoriano, simplesmente empurrou, agrediu o Magrão, que é o dirigente colorado. Agora pergunta para mim se a torcida do Internacional pediu punição ao Valencia diferente da pecuniária. Pergunte aqui se algum colorado iria concordar que o Valencia fosse afastado do jogo contra o River, quando ele jogou muito bem e corroborou a vitória do Internacional se classificando para as quartas de final. Tem coisas que só acontecem realmente com torcedores do Flamengo incautos, porque são mal influenciados. O Pedro simplesmente não jogou nos 2 jogos. O primeiro, punido pelo Landim, que não conhece nada de futebol, que foi soberbo, que não atentou para os riscos de uma oitava de final contra o Olímpia, ainda que o Olímpia realmente tivesse sido o adversário mais conveniente para o Flamengo no sorteio, porque eu acho que realmente foi, ele não considerou o risco que o Flamengo mesmo se envolveu porque realizou uma primeira fase da Libertadores de maneira pífia, fazendo com que nós tivéssemos corrido o risco, inclusive, de não termos nos classificado. Não incorreu porque não sabe, porque nunca foi lá no Defensores del Chaco, não sabe qual é a pressão que qualquer time paraguaio, com a sua torcida e imprensa, e policiais inclusive, possa fazer com o adversário. Um dirigente, meu amigo, que não é possível, não consegue entender que esse jogo era realmente muito perigoso. Como eu falei para vocês, depois do jogo, aqui no Maracanã, quando o Flamengo ganhou de 1-0, eu falei, o Flamengo corre risco de ser eliminado. Você vai aí no meu canal, você vai ver. Tem vídeos meus falando sobre isso. Quem me assistiu na live de pós-jogo, realizada lá de dentro do Maracanã, ali no estacionamento, eu não pude fazer dentro do campo porque a Conmebol proíbe. Eu fui lá para o estacionamento fazer essa live e bradei contra, e de maneira muito irritada, pela vitória, pelo jogo pífio que o Flamengo fez dentro de campo, que apenas nos deixou numa situação mais confortável. Apenas isso, mas que era um placar perfeitamente reversível. Eu falei essa semana inteira. Um treinador que deixa, com a ajuda dos nossos diretores, dos nossos governantes, o nosso artilheiro, ainda que ele tenha errado, fora dos 2 jogos. Porque não adianta você vir aqui com uma conversa de que o Pedro entrou contra o Cuiabá e não fez gols para poder justificar que ontem, quando o Flamengo precisava de um golzinho só, ao menos para levar o time para os pênaltis, não tenha posto o Pedro por vaidade. Ele acha que o problema que ele teve com o Pedro foi criado pelo Pedro apenas. Ele não consegue enxergar o Flamengo como superior a si mesmo. Ele olha para o Pedro, vê o Pedro no banco e diz assim, não, esse eu não posso botar. Eu sou desclassificado, eu vou deixar a torcida enfurecida, mas eu sou o grande Sampaoli e eu não posso de maneira nenhuma escalar mais esse jogador. Porque quando eu gravei aquele vídeo polêmico lá no Twitter e não me deram razão, eu tenho certeza que tem muita gente, porque já escreveram para mim aqui, que agora sim me dá razão, porque realmente era o Sampaoli contra o Pedro. Isso ficou provado. Como o nosso artilheiro não entra dentro de campo, o homem de área não vai entrar, ao menos para tentar fazer um gol. Ou vocês acham que o Pedro ia entrar dentro do campo e iria chutar para fora uma bola de maneira proposital? Vocês acham mesmo que isso ia acontecer? Um presidente e vice-presidente de futebol que não bate lá na porta do Sampaoli, lá no Ninho do Urubu, que deve estar sempre fechada, e diz assim, se você não abrir essa porta, eu vou arrombar essa porta aí, porque você vai me ouvir. É inadmissível você retaliar um jogador. E não é uma defesa do Pedro, não é uma defesa dos jogadores, porque se você quer saber, não jogaram com raça também. Não jogaram a favor do treinador, porque não podem jogar a favor do treinador, mas quando não jogam a favor do treinador, não jogam a nosso favor também. Eles também merecem ser pressionados, eles também merecem ser criticados. A atuação técnica, individual, da maior parte deles foi abaixo da média, um time que não corria, um time que tomava gols e ali, letárgico, aceitava ser subjugado, um time que também é caríssimo. Um time que é o elenco mais valorizado da América do Sul cair daquela maneira. Ou seja, é uma sequência de erros
que, na verdade, já vem de alguns anos. Dirigentes que chegam aqui, meus amigos, e encontram um Flamengo rico e estruturado pelo Bandeira de Melo e conseguem perder títulos em série por mais escolhas de treinador e eles não aprendem. E ainda que se faça uma pressão enorme, como estão fazendo lá dentro da Gávea para o Sampaoli ser demitido, o companheiro argentino arrogante, mentecapto, viu? Ele simplesmente, meus amigos, está escorado ali. Isso mesmo, por uma multa que deve ser de mais de 30 milhões, se você tomar como base a maior parte dos contratos que sejam feitos com treinadores de futebol, acompanhando o salário e ao restante do término do contrato quando são então demitidos. Porque hoje, se o molde for o mesmo, o Sampaoli vai receber 32 milhões, que aí somados a tantos outros milhões que o Flamengo já perdeu, simplesmente porque eles escolhem de maneira aleatória, escolhem de maneira desprovida de critérios o treinador. E como escolher esse treinador? Porque eu vou botar o apelido dele de Ofélia, para quem não sabe quem é. A Ofélia é um personagem humorístico que, na verdade, teve muito sucesso no passado aqui no Brasil. A Ofélia só falava bobagens e o Sampaoli é a própria Ofélia, sem querer ofender a Ofélia, porque aquilo que o Sampaoli costuma falar nas entrevistas, realmente, meus amigos, me perdoem aqui o neologismo, mas é de uma ofelhagem quase que inacreditável. Treinador que não consegue, meu amigo, articular uma frase inteira sem 4 interrupções. O companheiro que explica o que fez depondo contra ele próprio. E agora? Agora tem a Copa do Brasil como último fio de esperança. Agora tem a Copa do Brasil, que nós vamos disputar um jogo quarta-feira agora contra o Grêmio. Não se enganem, não, porque é uma vantagem considerável, o jogo é dentro de casa. Mas quando você é dirigido por esse mentecapto aí, quando você é dirigido por esse cara que tem um cérebro do tamanho de uma ameba, do tamanho de uma bola de gude, tudo pode acontecer. Ou você está realmente seguro, outra vez que o Flamengo vai se classificar aqui, ou você vai incorrer novamente no grosseiro erro de entender que vai ser fácil eliminar o Grêmio, que depois vai ser fácil ganhar do Corinthians ou do São Paulo, que são os outros 2 candidatos à final. Você acha mesmo que isso vai acontecer? Porque o brasileiro já foi para o Carvalho. O brasileiro já não existe mais. O brasileiro já tem aí o Botafogo como iminente campeão. O Flamengo não vai conseguir chegar lá, ainda mais com esse jogo horroroso que pratica dentro de campo, que até agora os jogadores não compreenderam, e nem eu, e ninguém compreende o que o São Paulo realmente quer. Então eu quero perguntar a você, você vai errar novamente, achando que vai ser fácil o jogo de quarta-feira? Eu passei a semana inteira reclamando desse jogo aí. Eu passei a semana inteira temeroso desse jogo aí, porque eu não tinha nenhuma dúvida. Eu já tive no Defensor del Chaco 4 vezes, e eu sei muito bem a pressão que é. Eu sabia muito bem que isso poderia acontecer e realmente aconteceu. E o pior de tudo, nós temos dirigente e agora um treinador que não ganha nada há 10 anos, que se acha mais importante do que o Flamengo. Como é que pode você aceitar uma coisa dessa? Como é que pode você achar que o Sampaoli é maior do que o Flamengo e tem o direito de barrar qualquer jogador que tenha condições táticas e técnicas para poder meter um golzinho só para que os pênaltis fossem cobrados? Como é que aquele cara, o Pedro, fica no banco em 2 jogos? Aliás, no primeiro, punido pelo próprio Landim, e o segundo, punido por nós mesmos, que não cobramos, que não mostramos para o Sampaoli qual é o lugar dele. Isso se você não quiser realmente levar, e novamente eu vou repetir o exemplo do Valência, lá no Internacional. Valência empurrou o dirigente. Nenhum torcedor colorado pediu para que ele ficasse fora da partida contra o River. Pense nisso aí. Mais tarde tem live aqui no canal, 6h30 da tarde. Hoje a live é 6h30 da tarde. Estou te esperando. Saudações rubro-negras. Se inscreva aí, deixa o teu comentário. É muito importante. Até 6h30 da tarde.